Olá, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um comentário bíblico. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus e vamos ler a partir do versículo 25. Nós já vamos lendo e fazendo a interpretação a fim de que a gente possa ganhar mais tempo para os comentários, certo? De já quero agradecer o Herbert Pereira por estar nos acompanhando fielmente todos os dias através das nossas transmissões aqui ao vivo. Mateus capítulo 25, capítulo 6, versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Esse texto é o que havemos de utilizar a partir de agora para falar de alguns ensinos vitais, ensinos de suma importância do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa dominar a ansiedade. São muitas pessoas vivendo ansioso, preocupado com o seu futuro, com o que vão comer, beber, e inicialmente isso parece ser preocupações legítimas. No entanto, quando isso começa a trazer perturbação para a alma, nós percebemos que já não é uma preocupação legítima, mas acaba sendo uma doença que vai paralisar a vida da pessoa. Ela se sonha, mas não consegue realizar, porque o pessimismo, o desânimo vai tomar conta dela. Se começa alguma coisa, não tem ânimo para acabar, porque sempre imagina que vai dar em nada. E o Senhor Jesus, sabendo dessas coisas, sabendo que isso seria comum a nós, os seres humanos, ele então nos deixou uma série de ensino que nos ajuda a vencer todas essas coisas. E é isso que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. De já, quero agradecer o irmão Josafá, a Juscelia Oliveira por estar nos acompanhando nesse momento, o Leonilton Almeida, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Ótimo, o versículo 25, ele nos desafia a gente ter preocupações legítimas, mas sem ansiedade. É claro que nós temos que planejar o futuro, nós temos que ter alvos, metas e propósitos do que seremos daqui a 2 anos, o que faremos no decorrer desse ano, como havemos de nos comportar, no que precisamos melhorar, em que precisamos nos aprofundar, se vai começar os seus estudos, por onde começar, que área desse estudo que pretende seguir na vida vou abraçar. Enfim, são vários os questionamentos que você pode levantar. E o Senhor Jesus disse assim, olha, uma coisa eu digo para vocês, não andem com ansiedade, não andem ansioso pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, porque não é a vida mais que o alimento e o corpo não é mais importante que as vestes. O que ele está dizendo é, você tem a vida, você tem o corpo. Então, uma coisa é certa, se Deus colocou você nessa vida aqui, ele tem condições de amparar você. O salmista Davi diz que ele foi moço e agora já estava velho, mas ele nunca havia visto um justo desamparado e a sua descendência mendigando o pão, porque esse Deus tem cuidado de nós e ele cuidará de você. E às vezes Deus já te deu uma oportunidade, Deus já abriu uma porta para você, só que você não está aproveitando ao máximo as possibilidades do que Deus tem te dado. E aí a tua pobreza virá como um ladrão. Quero agradecer aqui o Jonas Felipe pela presença, a Lúcia Fernandes, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que estão nos acompanhando a partir desse momento, certo? Então veja, é importante que você tenha preocupações legítimas, ansiedade nunca, ansiedade é doença, preocupação é algo necessário e importante, mas quando isso começa a prejudicar as suas relações com as outras pessoas, as suas relações com a sociedade, com a igreja, com as pessoas da sua família, entre outras pessoas, já não é normal. Aí precisa que você pare um pouco, reflita, esfrie a cabeça e então comece a pensar com mais racionalidade e comece a pensar com mais otimismo, com mais empolgação naquilo que certamente está como desafio diante de você. A próxima questão no versículo 26, que diz assim, observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aqui vem uma questão interessante. Se Deus, ele sustenta, pessoal, as aves do céu, se Deus cuida das plantas da terra, quanto mais de você. Então, olha, você já pode ter essa segurança, Deus cuida de você. O interessante é que você já viveu ansioso, preocupado com o futuro, o que vai acontecer amanhã ou depois e tudo, mas você está vivo, você está aqui assistindo essa mensagem, você está nos acompanhando, você está percebendo então que Deus cuidou de você. De que adiantou você se preocupar, viver a morrer, se não trazer mais problemas, não para o exterior, mas para o interior do teu corpo? Essas ansiedades indo ao extremo, elas geram alguns problemas. Elas geram o nervosismo, que as pessoas conhecem, a gastrite nervosa, que é uma espécie de ferimento lá dentro da parede do estômago. Isso pode virar uma úlcera, isso pode virar um câncer. Quer dizer, dadas as proporções e como você vai lidar com a ansiedade. Por isso que é muito importante você viver com inteligência, fazer o máximo em cada oportunidade que você tiver. Se as pessoas soubessem que quanto mais elas se dedicam e elas dão o máximo delas e elas se envolvem ao máximo naquilo que Deus coloca como oportunidade, ali estaria o sustento para elas, ali estaria a fonte que iria suprir as suas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, sejam elas sociais, sejam elas relacionais, sejam elas quais forem. Se você investir naquilo, se você se dedicar a se comportar da melhor maneira possível, você vai obter esses resultados. Fernanda Ferreira, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico dessa manhã. Outra coisa interessante, lá no versículo 27, é para que a ansiedade? Se a ansiedade não vai resolver. Por que você vai se preocupar se teu cabelo está embranquecendo se você não vai poder deixar ele preto? Por que você vai estar se preocupando em aumentar um dia a sua vida se isso não está no campo da sua resolução? Por que você vai viver ansioso se alguém prometeu que vai te matar e ele vai te matar, se você não pode parar isso? Entende? Então, eu sempre carrego uma máxima comigo que tem me feito muito bem. Se eu estou diante de um problema e eu posso resolver, eu não vou viver preocupado porque eu sei que tem solução. Mas se eu estou diante de um problema que eu não posso resolver, eu também não vou me preocupar porque eu não vou conseguir resolver. Então, para que me preocupar? Não há necessidade de me preocupar. Agora, enquanto eu estiver vivendo essa situação, eu faço o meu melhor para eu não sofrer a pior. E eu sei de uma coisa que não é melhor. Murmurar certamente é a pior coisa que você pode fazer. Ficar espalhando negativismo ou coisas dessa natureza é a pior situação que você pode estar fazendo na sua vida. Então, é interessante que você olhe para o texto e o Senhor nos ajuda a gente lidar com a questão da ansiedade. Eu amo Jesus, dentre muitas razões, além de ter salvo a minha alma, me dado a garantia de que um dia eu vou habitar com Ele na eternidade, é porque Ele também cuida das minhas emoções, Ele cuida da minha mente, Ele cuida do meu coração, pois a minha alma Ele já purificou e transformou e me deu a garantia de que um dia viverei com Ele por toda a eternidade, assim como Ele deu essa garantia para todos os crentes que se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. No versículo 28 que nós lemos aqui, a lição, até no versículo 30, são alguns exemplos extraordinários de cuidado de Deus. Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas do campo, e o texto ainda vai dizer algo muito mais interessante, que é a conclusão. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A questão é ter fé, a questão é ter esperança. A esperança de que Deus vai mudar. E alguém diz assim, mas como, pastor, que eu vou ter fé se eu não vejo nenhuma porta, se eu não vejo nenhuma saída? Como é que eu vou ter fé se eu não posso ver? Ora, se você pudesse ver, não seria fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, no português mais claro, você não está vendo, mas acredita que você tem um Deus que vai intervir, você não sabe como e nem de onde virá a solução, mas Ele vai intervir em teu favor e vai te ajudar e vai te socorrer, porque você tem um Deus. A outra situação é que você está esperando que vai acontecer. Você espera, mas sem ver nenhum pano de fundo, não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma garantia, mas a única garantia que você tem é a promessa das Escrituras que o teu Deus vive. E eu lembro de Jó, quando estava naquela situação que parecia terminal e não havia aparente solução, porque seus amigos crentes tinham orado por ele, nada tinha acontecido, os melhores estavam ao seu lado e nada tinha mudado, a situação dele ia a pior, mas Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois de consumir da minha pele eu verei. Olha só, Jó tinha a esperança de que ainda que sua pele se acabasse e ele ficasse cadavérico, a única coisa que podia acontecer era que o seu Redentor ia se levantar
e ia levantá-lo, mesmo ali só ossos. Que maravilha, essa é a fé, essa é a certeza. E depois Jó disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, pela experiência, os meus olhos te veem. Silvano Quinto Gomes, obrigado pela sua presença aqui no nosso comentário bíblico. A Fernanda Ferreira também, muito obrigado. É sempre um prazer ter vocês aqui. Mas avançando no nosso estudo, o versículo 31 diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Olha só, o versículo 31 e 32 vai nos desafiar a ter fé. E nós precisamos que você tenha fé e que você não perca muito tempo da sua vida, sabe, com descontrole. Tome cuidado com isso, não perca o seu tempo de vida vivendo angustiado, vivendo assombrado, vivendo sem esperança, porque Deus sabe das tuas necessidades. E o Deus que sabe das tuas necessidades, se você crê nele, ele vai suprir, ele vai trabalhar, ele vai agir na tua vida. Então o texto diz assim, não vos inquieteis, o que comeremos, ou o que beberemos, o que vestiremos. Esse tipo de pergunta não ajuda. Por que não ajuda? Porque se você ficar se perguntando o que vai comer, o que vai beber, sem se perguntar onde é que você vai trabalhar para conseguir o dinheiro, ou o que você vai fazer para que as coisas possam mudar, então você nunca vai conseguir entender o que de fato está acontecendo com você e onde está a porta de saída. Por isso eu convido você a esperar no Senhor, a confiar em Deus e a fazer o máximo de cada oportunidade. Ele diz aqui, os gentios é que procuram todas essas coisas. Edinalva Santo, minha irmã, seja bem-vinda ao comentário bíblico. Gelson Faria, meu amigo, quanto tempo? Muito obrigado pela tua participação no nosso comentário bíblico. E aqui vem uma coisa interessante, diz que os gentios é que procuram essas coisas. Falando de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, pessoas que não têm uma vida para Deus. Eles estão preocupados com a roupa, eles estão preocupados com o calçado, mas não estão preocupados com o destino das suas almas. Eles estão preocupados com as coisas dessa vida, mas não estão preocupados com as coisas lá de cima, onde Cristo está. Eles estão buscando as coisas dessa terra. E eles estão conseguindo muita coisa aqui. Porque onde você fixar a sua atuação, a sua ação, você vai ter resultado. Se você investe no mundo, você vai ter resultados mundanos. Se você investe no mundo espiritual, você vai ter resultados espirituais. Se você investe no reino de Deus, você vai ter tanto as coisas espirituais quanto as coisas materiais. Porque uma e outra coisa Deus irá suprir, porque ele é aquele pai que o filho pede o pão e ele dá o pão, pede o peixe e ele dá o peixe. Wilk Silva, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico de hoje. E caminhando para o encerramento, o verso 33 diz, porque buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente vencer a ansiedade, nós precisamos lembrar de uma coisa, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Busque entregar-se completamente a Deus. Israel esteve por diversas vezes com batalhas totalmente perdidas, mas foi só o agir de Deus e toda a situação mudou. Quantas vezes nas nossas vidas as coisas parecem estarem perdidas, aí aparece Deus e age em nosso favor. Por isso, seja perseverante. Acredite que Deus é com você. E pare de andar receoso e temeroso pela vida. Mas se dedique ao Senhor, porque Ele é fiel e não vai deixar você na mão. O verso 34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Pensa aí em quantos dias você já ficou que quase não dormiu pensando no amanhã que iria chegar. E quantos amanhãs depois daquele que você esperava assombrado já passou. E aqui está você e Deus tem cuidado de você até aqui. Será que isso não seria o suficiente para você acreditar que Deus pode cuidar de você? Na vida há dificuldades. A gente passa por enfermidades, a gente passa por desentendimento dentro do lar, dentro da casa, na sociedade, na comunidade que nos congregamos. Em todos os lugares passamos por dificuldades. Mas é em Deus que encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza e um socorro bem presente nos momentos de angústia. Por isso é que diz o salmista que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte.
nós não iremos temer mal algum, porque Ele está conosco. E a certeza de que Ele é o nosso pastor nos levará às águas tranquilas de descanso e trará refrigério para as nossas almas. Por isso, busque o reino de Deus. E entenda, o nosso Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, tem ensinos vitais ou de suma importância para nos ajudar a vencer a ansiedade. Quero agradecer meu querido pastor Jadson Rocha e meu irmão Danilo Ribeiro por também estarem conosco neste comentário bíblico. E todas as manhãs nós estamos comentando aqui a palavra de Deus. Dê um pulinho aqui nos nossos canais e você vai estar sempre recebendo a palavra de Deus, certinho? Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.